vídeos, não. Tá Tem bom. alguns que eu dei uma olhadinha e já fiz a aula, né? Uhum. E eu acho que o primeiro eu não fiz, que era para a gente aprender a ler o rótulo, não é? Não, esse é o que a gente vai ver hoje. Tá. Tá bom? Tá. E da pirâmide, que eu também não tinha visto. Sem problemas. Bom, hoje o conteúdo ele não é muito extenso, então a gente vai falar de leitura de rótulos, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E nós vamos falar também um pouco sobre a parte de números de refeições, certo? Certo. Então vamos iniciar. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, pode perguntar, tá bom? Falando um pouquinho sobre leitura de rótulos, existe a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela que é responsável por toda a regulação de como deve ser a rotulagem de alimentos. O que significa isso? Significa que todos os alimentos que a gente vai no mercado, que tem a embalagem, eles têm informações que não estão ali por acaso. Elas precisam estar ali para vocês poderem ter acesso a essa informação. E existe toda uma legislação que fala o que precisa ter, como precisa ser. Então, assim, já passou por várias mudanças e vem melhorando, né, cada vez mais, para facilitar a leitura. E, assim, quando a gente fala de ler rótulos, significa o quê? Compreender aquilo que você está consumindo. O que é aquilo que você está consumindo? O que tem? O que pode ser um risco ou não? Né? Quais são as vantagens desse alimento? Tudo isso a gente consegue entender através dos rótulos. A rotulagem, ela vai informar o consumidor sobre diversas informações, como, por exemplo, tem a tabela nutricional. Vocês já viram uma tabela que é cheia de números? Sim. Então, essa tabela, ela traz para a gente um pouquinho sobre o que aquele alimento tem na composição dele. E, além disso, a gente tem também algumas informações que elas ficam bem na frente do rótulo, que é para você entender, identificar logo de cara aquelas informações. Eu vou mostrar para vocês direitinho, para vocês poderem acompanhar melhor, tá bom? E existem as alegações nutricionais. O que são alegações nutricionais? É qualquer declaração, tirando a tabela nutricional e o rótulo que fica na frente, que fala as propriedades nutricionais positivas daquele alimento. Então, por exemplo, fala em relação ao que o alimento tem e que é bom, né? Vou trazer aqui para vocês, ó. O que a gente precisa considerar dentro ali dos rótulos? Quais são as informações obrigatórias que vocês precisam ter acesso? Tá dando para vocês enxergarem? Sim. Sim. Então, tudo feito através da legislação e eles colocam lista de ingredientes, o que está sendo vendido, quais são as principais causas de alergia, se tem lactose ou não aquele alimento. Fala um pouquinho quais são os aditivos que tem, o conteúdo líquido, da onde veio, qual é o lote daquele produto, qual que é o prazo de validade, como você deve conservar, guardar esse alimento, como é feito o preparo e o uso, quando for necessário, né, informar sobre o alimento. Então, ele vem trazendo todas essas informações que a gente usa no nosso dia a dia. Vamos supor assim que a gente pega um produto, uma caixa de leite. O que você precisa olhar na caixa de leite quando você vai comprar? Eu olho o açúcar, né? Quanto que tem calorias, eu olho isso aí. E se tem lactose ou não. Sim. Se tem algum ingrediente que pode ser, né, alérgico a alguma pessoa, né, também, não sei. Exato. Mais ou menos isso, né? Isso. Então, vamos pegar assim, ó, temos uma pessoa que ela tem alergia a amendoim.
Se essa pessoa ela tem alergia a amendoim, ela precisa saber quais alimentos têm amendoim. Porque às vezes tem um alimento que ele não tem. Vamos supor que a pessoa está fazendo um chocolate que não tem nada de amendoim. Mas às vezes aquele alimento ele está sendo preparado numa máquina por onde passa amendoim. Então pode ter vestígios do amendoim. Por isso que no rótulo precisa vir, ó, pode ter amendoim, pode ter glúten, pode ter lactose, para a pessoa ficar informada que aquele alimento, de alguma forma, ele tem contato ou ele tem na composição aquele determinado componente que a pessoa pode apresentar alguma alergia. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, a validade é extremamente importante a gente verificar também. Aqui nessa imagem é meio que um modelo, né, de como é o rótulo. Então, ali onde está escrito alimento, é onde vem o nome do alimento. O que é o alimento? É um macarrão? É um leite? É um chocolate? É um arroz? Vai vir ali escrito. Em cima, ele vai ter o nome da marca, né? O nome fantasia. Vocês vão encontrar no rótulo a identificação da origem. Então, vamos supor que você está comprando um suco. O suco, ele vem lá de Santa Catarina, um suco de uva. Você consegue saber de onde ele veio. Então, se você sabe que ele foi produzido, se ele foi feito lá em Santa Catarina, ele passou por transporte, né? Então, você consegue identificar de onde que ele está vindo. Você consegue ver também a parte de instrução de uso. Então, como que é o modo de preparo. Tem alimentos que não precisam vir com essa informação, porque a forma de preparo pode ser diversificada, ou as pessoas já têm uma maneira, né, mais fácil de fazer o preparo. Mas vamos supor um grão de bico. As pessoas geralmente não têm o costume de cozinhar tanto lentilha, grão de bico, soja. Então, geralmente vem escrito assim, olha, para o preparo da soja, colocar tanto de água para tanto de soja, deixar de molho para absorver, cozinhar por tanto tempo. Ele vem trazendo essa instrução. Nós temos também a tabela nutricional, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, e a lista de ingredientes. Tem alguns alimentos que eles não precisam ter informação frontal, não precisa ter essa tabela nutricional. Então, por exemplo, quando vocês vão comprar uma carne no açougue, vem com a tabela nutricional? Não. Não. Quando vocês vão comprar produtos a granel, ou chá, até sachê, geralmente vem escrito lá o quanto que ele tem de energia, de açúcar, ou qualquer outra informação desse tipo? Não, né? Não. Frutas. Vocês vão comprar a fruta na feira. Ela vai vir escrito assim, ó, tem tanto de fibra, tanto de açúcar, tanto de carboidrato. Não vai aparecer, certo? Certo. Não vai nem aparecer a identificação assim, uma embalagem escrito maçã. Não, porque você compra ela ali na unidade, na hora. Então, tem alimentos que não precisam dessa rotulagem. Então, a gente vê aí os produtos que são temperos, sal, especiarias. A gente vê alimentos de infusão como café, chá, as frutas e vegetais, carnes, produtos que são comprados a granel, água mineral também não precisa, vinagre, erva mate, até bebidas alcoólicas. Quando a gente pega o rótulo, a gente tem aquela tabela de informações. Ela traz várias informações. Ela traz informações sobre as quantidades da energia, do carboidrato, dos açúcares, proteínas, gorduras, fibras alimentares, sódio, né? Você consegue ver quanto de sódio tem aquele alimento. Consegue saber se existe nutrientes que foram adicionados àquele produto ou não, certo? Se tem substâncias bioativas também. Então, tudo isso a gente consegue fazer a leitura através do rótulo. Mas tem coisas que são mais importantes a gente dar atenção. O que é mais importante? A gente vai ver que tem algumas informações em específico que a gente lendo essas informações, saber interpretar elas, é suficiente para a gente compreender o que a gente está comprando. Então, vamos trazendo um pouquinho sobre essa parte de rotulagem.
tudo que está escrito ali, o que é a rotulagem? É tudo que está escrito, tudo que está expresso dentro daquela embalagem. Pode ser através de imagem, pode ser através de escrita, pode ser através, por exemplo, de uma estampa, né, que está naquela embalagem. E todos esses rótulos, eles não podem conter alguns elementos que são mais difíceis, que podem causar confusão, que podem causar erro, engano. Então, vamos supor que você pega um alimento e esse alimento, você pega um leite. O leite, ele tem cálcio já, certo? Certo. A gente sabe que leite é uma fonte de cálcio. Aí a pessoa vai lá, a empresa, e faz uma embalagem colocando vários símbolos de cálcio, de vitaminas. O que a pessoa que vai comprar ela vai pensar? Eu penso assim que tem tudo aquilo lá que tá falando ali naquele leite, então. Se você pega um leite que mostra que tem, aparece logo de início assim, ó, tem cálcio, fonte de cálcio, e o outro não tem, qual que você vai levar? O que tem fonte de cálcio. Mas todos os leites são fonte de cálcio. Todos esses leites comercializados. Então, não pode ter esse tipo de informação que cause uma confusão, um engano, ou uma informação incorreta, falsa. Por exemplo, suco. Vocês já foram comprar caixa de suco que na embalagem tinha várias frutas? Vamos supor que é um suco de morango. Aí tem o desenho de vários morangos ali na embalagem, só que quando você vai ler, não tem nada de morango. Já aconteceu? Já. É uma forma de enganar ali o consumidor, porque ele tá vendo as frutas na capa, tá achando que é um suco que vem de fruta. E aí, quando ele vai ler, não é. Então, tem que tomar muito cuidado com essas informações. Quem tá fazendo a embalagem, ele não pode pôr esse tipo de informação enganosa. Então, se vocês verem que aparece lá uma embalagem, por exemplo, na caixa de leite, que é rico em cálcio, não pode, porque todos os leites são. Então, eles têm que tomar esse cuidado. E todos esses cuidados que eles vêm tomando é pensando justamente no consumidor. Para o consumidor não ser enganado, para o consumidor não ter informações erradas, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês é o óleo. O óleo, ele tem vitamina E na composição dele. Isso é um fato, ele realmente tem na composição. E todos os óleos que são vegetais, eles não têm colesterol. Aí você vai comprar um óleo e aparece lá assim, ó, esse óleo é rico em vitamina E, não tem colesterol. Você vai achar que é o quê? Um óleo melhor que os outros, não vai? Sim. De novo, leva a confusão, a erros de compreensão. Então, isso não pode também. Eu já peguei isso, viu, Larissa? Então, já, né? Já, daí eu falei, não, esse tá me enganando aí, daí fui lá no outro. Exatamente. Então, assim, alguma coisinha a gente sabe, né? Agora eu, pelo menos, agora eu tô aprendendo um pouco mais. Sim, entendi. De ler o outro, né? E assim, antes a legislação era diferente de hoje em dia. Então, tudo vai passando por modificação. Vamos supor que antes era obrigatório falar só o alimento. Depois de um tempo, eles mandaram colocar lista de ingredientes, tabela nutricional. E cada ano que vai passando, os nutricionistas, né, eles vão analisando qual é a necessidade de colocar determinada informação no rótulo. Todos os órgãos que trabalham sobre rótulos, eles vão analisando, e aí eles vão fazendo novas legislações, novas orientações do que deve conter naquela embalagem. Então, hoje, se a gente achar uma embalagem que está assim, ela está bem errada, porque já faz um tempo que foi vigorado essa legislação. Outra questão que os rótulos eles não podem ter é falar sobre a presença de substâncias que foram adicionadas, mas como um ingrediente em todos os alimentos de fabricação semelhante. Então, vamos supor assim, que todos os leites, eu vou pegar a farinha de trigo. Todas as farinhas de trigo, elas estão enriquecidas, não são?
com ferro, por exemplo. Todas as farinhas de trigo têm ferro. Aí, o que acontece? A empresa vai lá e produz uma farinha de trigo e destaca que foi adicionado ferro de uma forma como se desse mais reconhecimento para aquele produto. Mas todas as farinhas de trigo já são adicionadas. É semelhante em todas as produções. Então, isso também não pode ter. E todas as informações que induzem o engano, que fazem o consumidor comprar aquele alimento pensando ser uma coisa, sendo que é outra, tudo isso é errado. É bem difícil ainda trabalhar 100% dentro dessas recomendações, porque a gente vai comprar produtos e a gente vê que tem produtos que na embalagem não, de certa forma, está enganando, está levando o consumidor a escolher aquilo, né? Então... Eu comprei uma vez em Danone, que estava escrito Danone, mas depois eu fui ler, não era Danone, era bebida láctea. Era outra coisa. Isso vem acontecendo também, ó. Tem o igual leite condensado. O leite condensado, ele tinha uma embalagem e era identificado como leite condensado. As empresas estão mantendo embalagens iguais ou bem parecidas, sendo que não é mais leite condensado. É um produto lácteo, é outra coisa, né? Uma mistura láctea. Exatamente. Uhum. Aqui a gente tem a parte da lista de ingredientes. Vocês já viram a parte da lista de ingredientes? Às vezes eu dou uma olhada, assim, viu? Eu olho muito por exemplo, a data de vencimento e vou olhando essas outras coisinhas, mas isso daí, às vezes eu falho, viu, Larissa? Vocês sabiam que... Eu tô vendo aqui, tô com uma lata de leite do Molica, tô olhando aqui a parte de ingredientes. Então, nessa parte de ingredientes, nesse produto que você está olhando, qual é o primeiro ingrediente que aparece? Leite desnatado, minerais, cálcio, carbonato de cálcio, magnésio, carbonato de magnésio e ferro. O que tem em menor quantidade, olhando essa lista de ingredientes? Aqui não parece sódio. Você sabe como que vocês sabem como identificar qual é o ingrediente que tem maior quantidade e o que tem menor quantidade? Não, eu estou vendo aqui na informação nutricional. Aí aparece. Mas aonde está escrito ingredientes, não. E as outras? Vocês sabem identificar quando o alimento... Qual que é o componente que tem maior quantidade no alimento? Ô, Lari, eu faço muita confusão sobre isso, porque tem três, se eu não me engano, tem três divisão, né, assim. Então, tem a primeira, a segunda, aí tem lá, por exemplo, 59, né, tal, cálcio, vamos supor. 25, não sei o que lá, sódio. É isso aí que a gente tem que olhar? Não, nesse momento, também, mas isso eu vou explicar mais para frente. Nesse momento, a gente está focando na lista de ingredientes. Quando você pega um produto, ele mostra a lista de ingredientes. O primeiro alimento que aparece nessa lista é o que tem maior quantidade. O segundo que aparece é o que tem segunda maior quantidade. O terceiro, em terceira maior quantidade. Até o último. O último é o que tem menos quantidade. Então, por exemplo, ela pegou um leite condensado, não foi? Aí, ela estava olhando a lista de ingredientes. Ela falou que o primeiro ingrediente que aparece é o leite desnatado. Então, nesse leite... É uma lata. Então ela está com uma lata de leite em pó, né? Isso. Nessa lata de leite em pó, o primeiro ingrediente que aparece é o leite desnatado, não é? Isso. Então, leite... mas o primeiro que aparece, o primeiro de todos. Leite desnatado e minerais, cálcio. Isso. Então, o que vai ter em maior quantidade ali nesse leite em pó é o leite desnatado, entendeu? Então, porque agora, quando você vê a informação nutricional, ele está 260, 500 e depois 50. A gente vai falar um pouquinho das próximas partes. Vou trazer aqui uma embalagem como exemplo para vocês.
Vocês estão vendo essa embalagem de café? Sim. A gente tem ali a identificação café tradicional. Aí, vocês estão vendo que tem a imagem do café, tem ali a quantidade, que é 250 gramas. Fala que é um café torrado e moído, certo? Certo. Nessa primeira parte, antes de aparecer essa capa inicial, vocês estão vendo que ele fala assim, ó, hora de fazer café. Dá para ver? Tá. Aí ele mostra que você põe, como você deve fazer. Então, ele mostra quanto de água, quanto de colheres de café você pode colocar. Então, vem essas informações que são importantes. Do lado contrário, a gente vê que ele mostra assim, como que o produto é embalado. Então, ele fala como o produto é embalado, que é a vácuo. Ele traz para a gente um pouquinho sobre a embalagem, que tem dupla proteção. E lá embaixo, ele mostra a data de validade, ó, 11/10/2018. Tá vendo? Então, qual que é a validade dele, qual que é o lote? Vai estar nesse quadradinho. Uhum. E atrás, ele traz falando um pouquinho sobre o café mesmo. Outra questão, outra embalagem aqui, ó, que vocês podem ver, eu trouxe essa embalagem, né, que é um produto, um salgadinho. Vocês podem ver que na capa inicial dele tem o sabor de cebola, tem ali a gramagem, né? E aí, na parte de trás da embalagem, ele mostra ali, ó, tá vendo onde está escrito ingredientes? Sim. Qual é o primeiro ingrediente que aparece, ó? Farinha de trigo enriquecida com ferro. Isso. E ácido fólico. Isso. E ácido fólico. Então, qual é o ingrediente que esse produto mais tem? Farinha de trigo. Farinha de trigo. Qual que é o produto que esse... Qual que é a substância que esse produto menos tem? Deixa eu ver ali. Cebola e salsa, parece, né? É o último que aparece. O último que aparece é o que tem em menor quantidade, que é o aromatizante e anti-umectante. Tá vendo? O que mais que a gente vê aqui? A gente vê que logo abaixo da lista de ingredientes, nós temos a informação assim, ó, alérgicos, né? Contém derivados de leite, de soja, de trigo, pode conter cevada, centeio, aveia e contém glúten. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Ó, peguei uma embalagem, o que é importante eu olhar? É importante olhar a data de validade, fabricação, né? É importante eu ver a lista de ingredientes para saber qual é o produto que tem maior quantidade naquele alimento. Se ele fala que é fonte, é enriquecido com nutrientes, mas os nutrientes estão lá embaixo da lista, significa que quase não tem, certo? E agora a tabela nutricional. Essa tabela nutricional, ela era antiga. Ou ela já é a mais atual, na realidade. Tá vendo onde tem 100 gramas? Sim. Isso. Então, esses 100 gramas tem em todos os alimentos. Isso, como que a gente faz a leitura dessa tabela e por que isso? Primeiro, ó, informação nutricional. A porção por embalagem é 4. Porções por embalagem. Então, cada embalagem tem 4... Aqui ele mostra o número de porções. Então, vamos por exemplo, eu peguei esse salgadinho. Se a pessoa pega esse salgadinho e ela vai comer uma porção, ela vai comer uma xícara, que é 25 gramas. Se ela comer o conteúdo inteiro, ela comeu 4 porções. Aí ele traz pra gente o valor energético, carboidrato, açúcares, proteínas, gorduras, fibra, sódio. Como é que eu vou ler isso? Você concorda que a gente viu que uma porção é quanto? 100 gramas? 25 gramas. Tá vendo ali em cima? Ó, é a primeira informação que aparece. Porção, 25 gramas. Então, essa tabela nutricional, ela traz o quê? Ela traz quanto eu tenho desses nutrientes em 100 gramas. Quanto que eu tenho em uma porção. Para que serve isso? Através disso, vocês podem comparar uma embalagem com a outra. Essa coluna dos 100 gramas, ela serve para você comparar. Vamos pensar assim.
eu quero saber se eu dou para o meu filho comer agora um salgadinho ou se eu dou para ele o leite em pó. E eu quero saber qual deles tem menos açúcar. Dá para eu comparar o salgadinho com o leite em pó, se são 2 produtos diferentes? Não. A porção, ó, vamos lá. Eu acho que não. Exato, agora vamos lá. Cadê o leite em pó que você estava olhando? Aqui, ó. Ele mostra que qual é a quantidade da porção? Porções de 20 gramas, 2 colheres de sopa, porções de embalagem 14. Então, olha só. O leite em pó, a porção do leite em pó é 20 gramas. E a porção do salgadinho é 25 gramas. São medidas, são o mesmo valor? Não. Como é que eu vou comparar para saber qual tem menos açúcar? Eu tenho que ter a mesma quantidade. O açúcar que tem 100 gramas. Exato, por isso que existe essa coluna dos 100 gramas. Porque é através dessa coluna dos 100 gramas que eu vou conseguir comparar diferentes produtos, que eu vou conseguir comparar o quanto tem em cada produto diferente. Então, vamos supor aqui, ó, nesse salgadinho de cebola, eu tenho açúcar total na minha coluna de 100 gramas de 1,5 gramas. Ou seja, eu tenho 1,5 gramas de açúcares em 100 gramas do meu salgadinho. Seu leite em pó, quanto que você tem? 5,2. Quanto? 5,2. 5,2. Então, se eu quero escolher uma coisa para a pessoa comer que tenha menos açúcar, eu estou olhando só o açúcar. Eu vejo que o meu salgadinho tem 1,5 e eu vi que meu leite em pó tem 5,2. Qual que eu vou escolher? 1,5, não? O salgadinho. Ai, mas, Larissa, o salgadinho não é um alimento saudável. Mas aqui a gente está usando só de exemplo para vocês entenderem como faz essa comparação. Então, entendeu por que serve essa tabela nutricional? Gente, é difícil, hein? É isso aí que eu vi me atrapalhar. Às vezes ainda eu me atrapalho, viu? Olha só, eu peguei a tabela nutricional. Primeira coisa que eu vou olhar é a quantidade da porção. Agora sim, agora eu estou começando a entender um pouco melhor. Eu entendi qual que é a quantidade da porção. Eu tenho pressão alta. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com sódio. Vou pôr esse exemplo. Se eu tenho que tomar cuidado com sódio, essa tabela nutricional vai me ajudar a entender o quê? Quanto de sódio tem nesse produto, por exemplo. E aí eu consigo comparar, eu quero comprar 2 tipos por exemplo, de temperos diferentes. Aí, eu não vou nem pôr tempero, eu vou usar outro exemplo. Vamos pegar molho de tomate. Vou comprar 2 molhos de tomate, vou comprar um molho de tomate para fazer uma refeição e eu tenho que tomar muito cuidado com o sódio, porque minha pressão está muito alta. E aí, eu faço o quê? Quero olhar quanto de sódio tem em um molho de tomate e no outro, que é de outra marca. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela nutricional e vou olhar aqui, ó, nessa partezinha sódio e ver quanto que tem em 100 gramas. O que tiver mais é o que eu não vou poder levar. Agora sim, agora eu estou entendendo melhor, viu, Larissa? Isso vai ajudar a gente a fazer escolhas melhores para nossa alimentação. Se eu estou vendo que eu preciso me alimentar com mais fibras, e aí eu vou comprar um produto que ele... Sabe aqueles produtos aveia? Vou comprar aveia. Aí eu pego a aveia em flocos e a aveia fina. E eu quero saber qual das duas tem mais fibras. O que eu vou fazer? Eu vou olhar lá na tabela nutricional, fibra alimentar. Na fibra alimentar, em 100 gramas, eu tenho 1,7 em um e eu tenho 5 no outro. Eu já sei qual que eu vou escolher, o que tem maior quantidade em 100 gramas. Nossa, meu leite é zero. Oi? O leite não tem nada, fibra alimentar. Então, a gente sempre vai olhar... Ah, Larissa, é muita informação, tem várias colunas. Qual que é a informação mais interessante para eu olhar? Você vai olhar a coluna de 100 gramas para comparar um produto com outro. E quando você não quer comparar um produto com outro, eu só quero saber quanto de açúcar eu estou consumindo comendo uma porção. Aí você vai olhar o que tem essa outra medida, que é o número da porção, 25 gramas.
se eu comer uma porção de salgadinho, eu vou estar consumindo 142 quilocalorias de energia. 142 calorias. Entendeu? Entendi. Então, temos duas colunas. A de 100 gramas, que sempre vai ser 100 gramas, que é para comparar. E a coluna do lado, que é para quando você não quer comparar, você só quer saber o quanto você está consumindo. Certo. E a última, Larissa? A última, ela é o valor diário fornecido pela refeição. Então, vamos pensar assim, ó, pela porção. Vamos pensar assim. A quantidade de energia que eu tenho que comer no meu dia, em média, é 1.500 calorias. Se eu comer esse salgadinho, quanto por cento eu estou próxima de chegar eu estou próxima do meu valor total, que é 1.500? 7%. Ou seja, uma pessoa que come só o salgadinho, ela não vai ter a energia total que ela precisa. Ela precisa fazer as outras refeições. Entendi. Então, se você vai comer você vai fazer a proteína, vai cozinhar um ovo de manhã, fazer carne de tarde. Eu quero saber se a proteína que eu estou consumindo é suficiente. Aí você vai ver, se você compra um alimento que tem ali a informação proteína, você consegue somando quanto por cento você já consumiu de proteína. Porque aquele produto, ele tem uma quantidade, que é 5, por exemplo, nesse caso é 5% do meu valor total, entendeu? Certo. Mais fácil para Deu para entender, né? Porque às vezes você lê também lá no rótulo assim, não, é tal 1.000 calorias, ou então 2.000 calorias, né? Uhum. Então, aí você tem que estar ter uma noção. E olhando aqui eu tô vendo que eu tenho 142 calorias no meu salgadinho, se eu comer uma porção. Mas 142 calorias é quanto comparado com o valor de calorias que eu como no dia? 7%. Entendeu? Agora, o próximo. A gente fala um pouquinho sobre essa parte da origem. Sabe quando você pega um alimento e você vê origem? Veio lá de Minas Gerais, da empresa tal. Isso é importante. Por que é importante essa informação? Porque você vai conseguir saber quem que é o fabricante daquele produto. Você vai conseguir saber qual que é a procedência do produto. Então, chegou um suco de uva para mim e eu comprei esse suco de uva, mas eu fico pensando, nossa, como será que eles fizeram para preparar esse suco de uva, né? Como foi para trazer para cá? Aí você vê que ele foi fabricado lá no sul, que ele foi transportado, e aí você vai pesquisar o nome do fabricante e você descobre que tem um vídeo deles mostrando como é a produção deles, por exemplo. Permite você acompanhar um pouquinho mais como que é esse processo. Prazo de validade. O prazo de validade, ele sempre vai ter o dia e o mês. Então, ele sempre vai conter para a gente ou o dia e o mês, quando a gente trabalha com alimentos que vencem mais rápido. Vamos supor que tem um alimento, você compra um pão. O pão, ele não vai vir assim, que ele vai vencer lá em 2027. Ele vai vir assim, ó, é válido até o dia 27 de junho. Por causa que ele tem uma duração menor. Mas, quando o produto ele tem uma duração maior, tipo um leite fechado, ele dura bastante tempo, não dura? Uhum. Aí vai aparecer até que mês e ano ele tem validade. Então, por isso que às vezes você pega um alimento e ele mostra que o produto vence no dia 5 do mês de junho. Mas tem produto que você pega e ele não mostra o dia, ele mostra só um mês e o ano. É por causa que o prazo dele é mais estendido, entendeu? Larissa, mas às vezes já aconteceu comigo, tá? Eu compro com a minha filha, a gente comprou leite, o leite ainda tinha prazo de validade mais de 2 meses para frente da data que a gente comprou. E a gente olhou lá a embalagem, o dia que foi embalado, aquela coisa toda. E aí a gente abriu 3 litros de leite, 3 caixinhas de leite, ela toda azeda. Então, por que pode ser que ele tenha perdido antes do período? Pode ser devido ao local que você guardou, se ele ficou muito exposto à luz ou não, ao calor, né?
se teve muita variação de temperatura, pode ser também algum erro na hora de produzir. Então, assim, o certo é você fazer a troca e eles fazerem a troca para você, entendeu? É por isso. Daí eu e minha filha levamos lá, né, no mercado, que a gente tinha comprado, aí eles foram olhar o lote e tudo, aí eles viram que era um lote bem, entendeu? Isso, aí eles vão localizar o lote para ver se está com problema. Aí eles trocaram pra gente, eles trocaram. A gente também tem uma informação nutricional que ela é muito importante de ter. Existem vários tipos de modelos de como mostrar essa informação nutricional. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Vocês já viram que tem algumas embalagens que vocês pegam e a tabela tá assim, na maior, na altura? Ela pode aparecer para vocês assim, ó, nesse primeiro jeito, que é o modelo vertical. Pode aparecer deitada. Não tem embalagem que é bem comprida e a tabela parece mais esticada? Sim. É um modelo horizontal. A gente tem esse modelo aqui, ó, que é o quebrado. Que você tem, ao invés de ter todos a parte da informação nutricional um embaixo do outro, ele quebra em duas colunas. Então, vamos supor assim, era para ele estar assim, ó. Era para ele estar assim. Valor energético, carboidrato, açúcar, proteína, gordura, um embaixo do outro. Mas aí, nesse modelo, eles colocam um do lado do outro. Tá vendo? Não muda, a única coisa que muda é a posição, mas a forma de fazer a leitura desse rótulo é do mesmo jeito, tá bom? Tá bom. E, como eu falei para vocês, tem algumas embalagens que elas já trazem um modelo agregado, que elas juntam vários produtos. Então, elas já põem a informação do produto 1, do produto 2, do produto 3. O que muda é que você vai estar olhando a informação nutricional de mais de um produto, tá bom? Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês entenderem o que é importante. Então, tá vendo em verde a letra D? Sim. É onde está o tamanho da nossa porção. Então, é onde a gente vê qual que é a quantidade em gramas, qual que é a quantidade de medida caseira. Você sempre vai ver assim, igual a nossa colega falou, o leite em pó é 20 gramas a porção, que corresponde a 2 colheres de sopa. Então, você consegue saber qual é a porção em medida caseira. Em vermelho, que está na letra A, são os nutrientes, que eles têm relevância para a saúde. Por isso que eles têm que estar aqui. Todo produto que você pegar, ele vai ter açúcar, ele vai ter proteína, vai ter gorduras, fibras alimentares e sódio. Porque essas são as informações mais relevantes para a saúde. Em azul, que é a letra B, que mostra a coluna dos 100 gramas, é onde vai te permitir você fazer a comparação de um produto com o outro. Em marrom, é aquele valor que é o valor diário, que eu falei para vocês. Então, ele permite que você tenha uma noção do quanto que corresponde ao total, entendeu? É só um resuminho daquilo que eu já tinha explicado para vocês. Uma nova regra que tem também é a rotulagem frontal. O que é rotulagem frontal? Quando vocês têm algum produto que vocês foram comprar e que ele aparecia essa lupinha escrito alto em açúcar adicionado, alto em sódio, vocês já observaram? Já, sim. Ele fica bem na frente da embalagem. A próxima vez que vocês forem no mercado, forem fazer uma compra, ou que vocês forem pegar um produto fechado na casa de vocês e vai abrir, vocês dão uma olhada se vocês encontram essa lupa. É uma nova alegação que é assim, precisa conter a informação se aquele produto é alto em açúcar, gordura ou sódio. Por quê? Porque são as substâncias que mais afetam a nossa saúde, né? Então, se você vai fazer uma compra para a sua casa e você vê que a maioria dos produtos que você compra é alto em açúcar, significa o quê? Que você tem que controlar. Você está comprando uma quantidade muito alta de alimentos que tem muito açúcar. Se você tem problema de pressão alta e a maioria dos produtos que você vai comprar tem sódio,
Aí você tem que tomar cuidado também. Isso vai te ajudar a escolher alimentos que não tenham valores tão altos dessas substâncias, né, que podem fazer mal pra gente. Tá bom? Tá bom. Aqui eu trago para vocês quanto mais ou menos que seria o adequado, né, para a gente consumir. O sódio, a gente tem que não pode ultrapassar 2.000 miligramas por dia. Então, vocês vão ver que vai ter alimentos que tem muito sódio, que tem menos sódio, mas tem que tomar muito cuidado se você compra muitos produtos que é alto em sódio, porque existe um limite, né? Tudo que é em excesso faz mal. Fibra alimentar. Todos os produtos que você compra não tem quase nada de fibra alimentar. Se você é uma pessoa que já não come verduras, legumes e frutas, isso pode ser ruim para a sua saúde intestinal. O certo é a gente consumir 25 a 30 gramas de fibras. Então, é sempre importante a gente ver que aqueles alimentos que a gente está comprando têm fibra. É interessante a gente acrescentar fibra na nossa alimentação. E os alimentos que têm altos valores de gorduras, de açúcares, eles devem ser evitados. Ou que eles têm alto valor energético, mas não tem quase nada de nutrientes. Precisa ser evitado. Olha aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês. Tá vendo aqui esses chocolates? Ó a lupa ali, ó. Alto em açúcar adicionado. Alto em gordura saturada, tá vendo? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de alimento. Comprar uma vez ou outra não tem problema, mas e se a maior parte dos alimentos que você compra tem essa lupinha? Alto em sódio, alto em gordura saturada. Aí você tem que tomar cuidado. Certo? Certo. As informações nutricionais mais importantes são essas. Relação lista de ingrediente, data de validade, se ele tem a lupa, que mostra que é alto em sódio, gordura ou açúcar. A informação da tabela nutricional. Vocês viram que tem a possibilidade de vocês compararem um produto com o outro, né? Então, essas são as informações mais interessantes. Eu quero que vocês, durante aí os dias de vocês, quando forem comprar um produto ou quando forem comer alguma coisa, deem uma olhada na embalagem, para vocês verem se vocês entenderam como faz essa leitura. Caso vocês não tenham entendido, aí ou tenham alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? Tá bom. Que aí a gente pode trabalhar para ter para entender melhor. Eu trago de outra forma para ver se facilita para vocês. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Ô, Larissa, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje é o último dia da minha aula, que eu estava em falta. E daí, quando é que eu retorno? Você me chama? Como é que faz? Sim, a gente vai fazer as medidas presenciais no mês de junho, tá bom? Junho. Tá. Vai ser no início de junho. Eu vou avisar vocês. Ah, tá bom, então. Vou falar assim, ó, para vocês. Eu vou ver se eu mando o cronograma para vocês ou sexta-feira ou hoje. Falando assim, ó, gente, as medidas vão acontecer no dia 13 de junho. Eu preciso que todo mundo esteja lá, tal horário, pra gente fazer as medidas, o questionário, tá bom? Tá bom. Oi? Parece que eu já tirei tudo. Mas eu vou colocar lá para reforçar, tá bom? Tá bom, então. Agora, eu vou... E depois, essa aula de hoje, você vai mandar no YouTube também, né? Vou colocar lá no YouTube para vocês também. Eu já estou fazendo as minhas leituras e estou dando umas assinaladas, umas anotações a particular. Tá bom. Para mim não esquecer. Tá bom, Larissa. Tá, mas foi muito bom, viu? Tá bem? Eu vou começar a procurar igual tá vendo? Eu não entendi muito bem o que você falou. No YouTube, O link que eu mandei para vocês. É a aula que a gente teve, né, Lari? Isso. É a aula que a gente tem com você online. Eu anotei tudo ali também. Eu achei interessante que reforça para a gente de novo, né? Isso. Então, todas as aulas que vocês tiveram aqui comigo, desde a primeira, eu gravei e coloquei no YouTube.
todas as que a gente tiverem daqui para frente também vão estar lá. E aí se vocês perderam alguma, tem que assistir antes da data de fazer a medida. Mas se vocês quiserem assistir só para relembrar, para rever alguma dúvida que ficou, vocês podem. Ah, tá. Eu acho que vou fazer isso, viu, Lari? Já que você vai colocar no YouTube, eu vou dar uma olhada também para mim relembrar, porque é muita aula, né? Tem bastante coisa. É bastante informações e a gente precisa sempre estar se informando direitinho. Verdade. Tá? Mas eu gostei bastante, viu? Tá, você. Qual é o site? Como você tem que procurar lá você? Procurar no YouTube? Não, é naqueles links que eu mandei para vocês. Ah, tá. Naquele link. Isso. Eu coloquei assim, ó. Oficina 2 é o link tal. Oficina 3 é o link tal. É só você clicar no link que você já vai ter acesso. Direto no YouTube, tá bom? Tá bom, então. Ó. Muito obrigada, viu, por enquanto, tá? Deus que abençoe. Gratidão por esse ensinamento, viu? Imagina. Aqui. Eu também estou gostando muito. Aprendi muita coisa que eu nem imaginava que eu tivesse. E a importância, entendi a importância que tem. Sim. Isso é importante. Ó, eu vou agora parar a gravação e eu vou começar a gravação